Olá, o meu nome é Estela, eu sou colaboradora da Clave Cultural e hoje eu vou fazer a minha segunda See List, ou seja, uma lista para ver, e vou abordar a obra de um artista bastante importante, talvez ele seja considerado um dos artistas britânicos mais importantes vivos, e ele se chama David Hockney, conhecido de muitos, mas para quem não conhece, convido a chegar um pouquinho mais perto do universo desse artista. Bom, vou começar dizendo que ele nasceu em 1937, na Inglaterra, mas em 1976 ele se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos. E a primeira vez que ele foi para Los Angeles, lá pela década de 60, ele entra em contato com um mundo que tem a ver com esse glamour hollywoodiano, né? Das estrelas de cinema, das grandes mansões. E aí ele fica fascinado com a imagem das piscinas nessas casas, né? Quer dizer, é um estilo de vida e as piscinas, de algum modo, estão representando aí esse estilo de vida. O David Hockney, ele vai dizer no vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, infelizmente o vídeo está em inglês, mas para quem entende inglês, vale a pena dar uma olhadinha, porque ele fala coisas incríveis, e ele vai dizer que ele sempre foi fascinado pela planificação, né? Porque se a gente pensar bem, o nosso olho, ele vê tudo tridimensionalmente. A gente olha o mundo e entende ele tridimensionalmente. Isso faz com que a gente consiga caminhar, com que a gente consiga não trombar nas coisas, que a gente consiga alcançar alguma coisa dentro de um cálculo certo de profundidade, enfim. Mas quando a gente desenha, a gente passa o mundo tridimensional para uma superfície plana ou bidimensional. A mesma coisa acontece com a pintura, a mesma coisa acontece com a fotografia, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de, às vezes, com os olhos você tem uma relação com o volume, a distância, o que fica no horizonte e quando você fotografa, essa relação muda, né? De tamanho, de perspectiva, isso tem a ver com os processos ópticos. Bom, mas voltando aqui para o David Hockney, ele vai se interessar muito por esse universo e ele vai pintar uma série de piscinas. Ele vai ficar conhecidíssimo por pintar uma série dessas piscinas. Eu vou mostrar aqui para vocês, de novo, isso é um pouquinho só do trabalho dele, mas é uma linha para a gente começar a pensar e a seguir dentro do trabalho dele. Então, essa imagem que a gente está vendo aqui, que se chama A Bigger Splash, né? E essa tela, ela deixa bem claro esse interesse do Hockney pela planificação. Se a gente olhar, dá a impressão de que quase tudo é chapado, ou seja, é feito de superfícies de uma cor só. Tem uma sombra bem embaixo do telhado, bem discreta. Mesmo a sombra, ela é dura, ela é composta de uma marca, um sólido, né, de cor. Tudo é plano. A única coisa, a única indicação de volume que a gente tem é o mergulho, é o que acontece depois do mergulho. Bom, e com essa obra, além da questão dos planos, né, de como ele constrói a perspectiva com todos esses planos muito duros, você tem lá destacado o momento exato em que alguém mergulhou. Então é assim, se você olha, você não vê ninguém, né, uma cena desabitada, porém tem uma presença que passou por ali, alguém mergulhou, alguém tá lá, né? Então ele vai usar uma tinta que inclusive é uma tinta difícil de se trabalhar com o movimento, né? Porque ela seca muito rápido, com camadas, né? Que é a tinta acrílica. Então ele faz tudo plano, a tinta é ótima para isso. No momento em que ele vai fazer essa sutileza, essa delicadeza do movimento, é um outro tipo de trabalho. E o Hockney é um grande virtuoso da pintura, a gente vai ver daqui a pouquinho mais. A gente tem aqui uma outra amostra também dessa série de pinturas,
em que o tratamento é bastante parecido com o que é aquele que a gente viu, né? Esse é o retrato do Nick Wilder, é feito em 66, e mostra de novo também a mesma coisa. Se a gente olhar, bem esse estilo, né? O céu é azul, mas o céu é um azul chapado. A casa, ainda mais esse estilo bem modernista, né? Bem de linhas retas e muito simples, né? Muito limpas, tudo muito demarcado por áreas de cor. Dá a impressão que se a gente quisesse refazer essa pintura usando papéis coloridos, a gente conseguiria com facilidade, porque são áreas de cor que ele vai trabalhar. Aqui tem um outro exemplo de como ele trabalha com essas piscinas para mostrar um pouquinho da versatilidade dele. Eu não tinha dito ainda, mas o Hockney é um artista extremamente versátil. Apresentei algumas pinturas, mas ele trabalha com desenho, ele trabalha com fotografia, ele trabalha com colagem, ele trabalha com trabalhos feitos em superfície digital. Ele é um cara bastante versátil e ele vai investigar muitos processos de como as coisas são e podem ser feitas. Então, nessa imagem, tudo foi feito com polpa de papel. Então, lembra que eu disse para vocês que a gente tinha impressão de que aquilo podia ser realizado com colagem? Né? Se a gente pegasse papel colorido e refizesse a cena, a gente conseguiria? Nesse caso, ele vai fazer uma coisa um pouco diferente. Ele pega o papel, tinge o papel, cria uma massa nesse papel, o papel vira uma massa, ele vai organizar a composição, ou seja, dentro daquele retângulo, né? Vocês estão vendo que são 3 retângulos. Dentro desse retângulo, ele vai criar exatamente onde fica aquele azul, até onde vai, um azul mais claro, um azul mais escuro, e assim vai. O verde, onde é que vai, em que área que você vai, e depois isso é prensado, né? E aí você tem um papel que é feito de massas de cor. E essas massas de cor indicam o que os nossos olhos entendem como uma pintura, né? E, de novo, ele está refletindo sobre o processo, porque se a gente fala de pintura, a gente está falando de massas de cor, né? Isso é um dos princípios básicos da pintura. Quando a gente pensa em pintura, a gente se propõe a pintar, ou a gente vê uma pintura, a gente está entendendo que o que forma aquela imagem e o que faz a gente entender o que está acontecendo ali são as diferentes massas de cor. Então, ele vai também trabalhar com isso, né, com a polpa de papel, de novo refletindo sobre esse trabalho, sobre esse processo. Bom, aqui a gente tem ainda uma outra abordagem das piscinas. Então, nesse caso, ele vai fazer várias fotografias com uma câmera Polaroid e vai organizar uma do lado da outra, né, numa grande composição que vai formar uma imagem que é uma representação dessa piscina. E, de novo, mais uma coisa para a gente pensar. Obviamente, Hockney não é o primeiro, nem será o último a falar sobre isso, mas a gente está falando de uma representação, né? A gente não está falando de uma piscina, é uma representação de uma piscina. Então, uma pintura realista, uma pintura com a polpa do papel, uma composição com fotografias Polaroid, são todas representações de uma coisa. Nesse caso, o assunto dele é a piscina, né? E não é só a piscina, né? Não é só esse objeto que é tão difícil de se desenhar, é tão difícil de se pintar, e é um grande desafio técnico aí para os pintores, né? Mas é também um estilo de vida e um modo de olhar para o mundo. Então, quando a gente fala de imagem, a gente está falando de todo tipo de imagem, né? Das mais literais às mais metafóricas. Como que a gente vive de imagem também. Essa tela é uma tela que teve recentemente noticiada, porque foi uma tela que foi vendida por um valor assim recorde e tal, mas vamos deixar de lado essas questões do mercado. Enfim, isso é fácil de encontrar para quem tiver curiosidade, quiser saber por quanto que foi vendido ou saber dessas questões de mercado. Isso é realmente mais fácil da gente encontrar por aí na internet. Vamos para as questões propriamente da pintura.
Uma coisa também que caracteriza o trabalho do David Hockney é ele trabalha bastante com a ideia de retratos duplos, né? É uma coisa que ele faz recorrentemente ao longo da sua obra. Nesse caso, o retratado é um ex-companheiro, um ex-namorado dele, que nesse caso está retratado em pé, olhando para a piscina, e a gente vê que tem uma pessoa chegando, né, que está por baixo da água e está chegando até essa outra figura. É curioso porque o título fala do retrato de um artista, no caso a figura que está em pé, e não menciona a figura que está embaixo d'água, né? O David Hockney, ele trabalha bastante com muita coisa que não é dita diretamente, né? E isso é um dos pontos mais interessantes do seu trabalho. A gente começa a imaginar quem é essa pessoa que está nadando, por que ela não está citada, por que ela aparece embaixo d'água. De algum modo ele atiça a nossa curiosidade para entender um pouco mais sobre isso, né? Enfim, tem várias interpretações possíveis, eu vou deixar aí cada um com a sua, ou então para vocês darem uma pesquisada nessa história, também tem bastante coisa sobre isso, sobre essa pintura especificamente, para vocês darem uma olhada. Mas é interessante como ele aqui vai ter um trabalho minucioso de lidar com a perspectiva. É o contrário do que a gente viu lá na Bigger Splash, que era tudo muito chapado, muito camadas de cor. Aqui, não só a gente está vendo um vale que se abre, né, atrás da piscina, com todos os planos, né, representados, e é como a gente também tem a presença da própria piscina, do quadriculado, desse piso, né, da piscina, tem a sombra do artista, o modo como as luzes incidem. Então, assim, é um trabalho do ponto de vista pictórico muito interessante. Ele traz muitas questões que têm a ver com a pintura, propriamente dita. Como ele vai fazer para representar a luz passando na água, né, através da água, para chegar nesse corpo que está atravessando a piscina, né? Então, assim, pensando que ele trabalhou com tinta acrílica, né, a gente fica pensando, puxa, de fato, quanto tempo será que ele levou para fazer? A gente se espanta com o virtuosismo dele, né, um artista bastante virtuoso. Enfim, há muitas questões interessantes que vêm dessa pintura e, enfim, não é à toa que ela também vai ser aí valorizada de outro modo, não apenas artisticamente, mas também monetariamente. Aí a gente tem uma tela que é bastante interessante, bastante rica de significados, e isso também fala um pouco do modo com que Hockney gosta de trazer esses assuntos, que são assuntos da construção pictórica, da construção simbólica dentro das artes. Ele provoca um pouco o nosso olhar o tempo todo, né? Então eu vou mostrar para vocês alguns detalhes dessa tela para a gente entender um pouquinho do pensamento dele dentro disso. Bom, a gente vê num primeiro plano uma mesa com flores, depois a gente vê um casal, uma sacada aberta, né? Enfim. E aí a gente vai observar um pouquinho alguns desses detalhes. Olhando para esse detalhe na imagem, eu queria que vocês prestassem atenção nesse formato. O formato que está presente tanto na parte preenchida da sacada quanto no buraco, no vazio, né? Em seguida, reparem no formato do vaso, como ele vai ecoar aquela forma, né? Não é só o formato do vaso. Se a gente olhar para esse abajur, essa mesma forma está insinuada aqui. Não é a forma completa, mas tem uma insinuação. O nosso olhar percebe também essa mesma forma. Quando a gente olha os três, a gente imagina um triângulo, né? Isso dá uma movimentação para o olhar. O olhar fica buscando esses ecos e faz com que a gente circule. Bom, aqui tem outro detalhe também interessante. O pé
do rapaz que está representado na tela, ele está enfiado dentro do tapete, chamando a nossa atenção para uma sensação que é tátil. Isso é uma coisa interessante que também a gente pode perceber nos trabalhos visuais, né? Às vezes o apelo visual fala com a nossa relação tátil com as coisas. Então, no momento que você vê o pé enfiado dentro de um tapete bem fofinho, a gente tem essa sensação no nosso corpo. E aí, em seguida, a gente pode observar que no colo dele tem um gato fofinho, tão fofinho quanto, mais fofinho, né? Reforçando essa sensação de maciez, né? Como se ele tivesse... A gente imagina já que ele está assim relaxado, que ele está numa postura assim, tranquila. E se a gente olhar para a postura física dele, né, mais ainda. Aí voltando, se a gente volta, para de olhar os detalhes e volta para a tela, tem vários outros elementos também simbólicos que são fortes nessa imagem. Então, a primeira coisa curiosa, né, pensando na composição de modo geral, é que nos retratos mais tradicionais, é muito comum a gente encontrar uma mulher sentada e o homem em pé atrás dela, né? Nesse caso, há uma inversão de papéis. Além disso, tem uma coisa simbólica que é do lado da senhora Peirce, da senhora Clark, perdão, tem um vaso de lírios brancos, né? Os lírios brancos são tradicionalmente associados à pureza. E no colo do senhor Clark tem um gato que está olhando para fora. Então ele também, junto com essa postura em que ele está sentado, esse relaxamento, dá a sensação de que a gente tem aí um contraste de personalidades, né? É claro que eu não estou aqui interessada na vida real dessas pessoas, eu estou pensando no modo como a pintura pode falar sobre eles. Eles, os personagens desta pintura, né, dessa imagem. Outra coisa que é interessante também, entre os dois há uma janela aberta, um vazio, um buraco. Então, também existe essa distância entre o casal, né? Parece que ele não está retratando só essas duas figuras, mas também falando da relação entre eles. Bom, aí a gente cai numa pintura que vai ser feita bastante pelo Hockney, essa é no final dos anos 90, em que ele vai trabalhar com zonas de cor, né? Então, se a gente lembrava daquela questão da planificação e tal, aqui ele vai fazer uma mistura bem interessante entre zonas planificadas e volumes e perspectiva. Se a gente olhar para essa imagem, embora ela seja bastante, ela tem uma perspectiva bastante indicada, quando o olho começa a chegar lá para o final, parece que nem se trata exatamente de uma paisagem, né? É uma imagem quase abstrata. Então é interessante como ele vai levando os nossos olhos para lugares muito ricos de possibilidades dentro da pintura. Aqui tem uma outra imagem, essa é mais recente, é de 2009, também uma pintura em tela. Nesse caso ele está trabalhando com tinta a óleo e ele vai de novo representar um caminho, uma estrada, uma paisagem com esse olhar para o ponto de fuga. E eu trouxe essas imagens que trabalham com a perspectiva e com o ponto de fuga e com o olhar para o horizonte para trazer uma outra imagem dele. Bom, a imagem que a gente vê aqui é uma imagem bastante impressionante. Ele vai realizar um imenso painel, são 60 telas montadas lado a lado, representando uma paisagem do Grand Canyon, nos Estados Unidos. E ele vai falar sobre esse lugar, né? Ele diz que esteve lá algumas vezes, enfim, voltou e tal. E ele fala que a experiência de estar lá é uma experiência de estar se relacionando com o espaço.
Ele diz que o modo como essa formação acontece na natureza faz com que os nossos olhos não consigam se deter num lugar só. E aí ele diz que a dificuldade de se desenhar isso é imensa, porque você não consegue definir com clareza os pontos de fuga para se criar uma perspectiva, né? Então, ele não consegue marcar na imagem, quando ele olha, segundo o que ele diz, né? Não é que ele não consegue, ele tem uma dificuldade de encontrar quais são os pontos para onde o olhar vai caminhar, né? Caminhar para que a gente entenda a perspectiva quando isso for trazido para um campo bidimensional. Então tem a ver com aquilo que a gente estava conversando, o tridimensional vir para o bidimensional. E ele fala que é um dos maiores desafios que ele teve, dos mais prazerosos, lidar com essa dificuldade da representação em perspectiva. Junta isso o fato dele trabalhar com estas cores, né? E a gente tem aí uma obra fenomenal. Eu imagino o que seja estar de frente com essa obra, né? Deve ser uma experiência realmente fantástica. Bom, por último, queria convidar vocês a conhecer o site desse artista. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu falei um pouco sobre alguns trabalhos dele, mas há muitos outros. Queria convidar vocês para entrarem lá no site dele para conhecerem uma empreitada que ele fez que se chama 82 Retratos e uma Natureza Morta. Ele vai fazer retratos de 82 pessoas, são pinturas todas, já com, enfim, com alguma idade, mas enfim, ele vai e consegue realizar essa tarefa. Aqui está um dos retratos, só para dar um exemplo para vocês. Queria também convidar vocês, caso vocês tenham essa sorte de esbarrar com esse livro se chama O Conhecimento Secreto. É um livro que está esgotado e, portanto, ele pode ser encontrado em sebos por um preço bastante alto, como vocês podem imaginar, mas vale muito a pena. O David Hockney vai investigar como os artistas, grandes artistas da história da arte, provavelmente, segundo a hipótese dele, usaram alguns artifícios óticos para criar suas obras, né? Então ele vai tentar recriar algumas dessas obras para investigar quais foram os processos de criação. É muito legal, principalmente para quem tem interesse em desenho, pintura como artista, né? Vale muito a pena. Mas se você não tiver a sorte de esbarrar com esse livro, por sorte a BBC fez um documentário sobre ele, sobre o livro, e eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo, tá legendado esse, ainda bem? Então, para quem quiser, vale a pena assistir e entrar um pouco nesse lugar que o David Hockney nos apresenta acerca do processo de criação de uma imagem. É fantástico, eu recomendo bastante. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.